Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é História e nós vamos trabalhar 3 conteúdos. Se vocês observarem na agenda de vocês, o conteúdo de hoje vai ser destinado só à História. Não vai nem Geografia e nem Cidadania, Moral e Ética. Por quê? Porque como nós vamos trabalhar 3 conteúdos na aula de hoje, para não ficar muita tarefa, eu mandei só História. Nós vamos trabalhar 3 conteúdos. Quais são eles? A imigração, as regências e o ciclo do café. Vamos conhecer. Primeiro, a imigração. Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores necessitavam de mais mão de obra em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus com a promessa de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento, incentivando a vida dos imigrantes. Estima-se que, entre 1891 e 1900, o Brasil tenha recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países: Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil, eles foram para a região sul, pois o governo estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo. Os italianos, como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhorar sua situação. O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pegavam tudo o que precisavam nos armazéns dos próprios patrões nas fazendas. O acerto de conta era feito na época da colheita, mas, como os patrões exploravam os preços dos produtos, visto que os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo que precisavam, começaram a passar por dificuldades financeiras. Os portugueses e espanhóis. A maioria dos portugueses e dos espanhóis foram morar na cidade. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, conseguiam montar negócios e compravam imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalharam na agricultura e nas indústrias, além de terem sido os grandes responsáveis pelo transporte de mercadorias. Os alemães. Muitos alemães foram para os estados do sul, influenciados pelo clima. Esses imigrantes dedicaram-se às atividades de agricultura e pecuária. Alemães, imigrantes vindo para o Brasil, eles dedicaram às atividades de agricultura e pecuária. Na agricultura predominava a policultura. O que é a policultura, professor? É o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas. Na pecuária, exploravam-se o couro, a carne, a carga e a montaria de animais. Outros imigrantes, além desses que eu já citei, outras etnias também vieram para o Brasil, mas em menor quantidade. Quem foram eles? Turcos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, ucranianos, suíços, entre outros. Muitos turcos e sírio-libaneses dedicaram-se ao comércio
pelas cidades do interior do Brasil. Outros se fixaram na cidade, mantendo o comércio como principal forma de trabalho. É importante vocês saberem, eu coloquei aqui a diferença entre imigração e emigração. Ambas são palavras que descrevem o fluxo de pessoas em um país. No entanto, imigração, quando vocês virem, significa entrada de estrangeiro em um país, e emigração é a saída de pessoas do seu país. Repetindo, tanto imigração como emigração são palavras que descrevem o fluxo de pessoas em um país, sendo que imigração é a entrada de estrangeiro em um país e emigração é a saída de pessoas do seu país. Vamos falar agora sobre as regências, que é o nosso segundo tema de hoje. Após abdicar o trono e voltar para Portugal, D. Pedro I deixou seu filho, D. Pedro II, para governar o país, mas na época ele tinha apenas 5 anos de idade. Dessa forma, até que D. Pedro II atingisse a maioridade, ou seja, os 18 anos, o Brasil seria governado por políticos que exerceriam no poder em nome do imperador, conhecidos como regentes. Esse período entre a abdicação de D. Pedro I e o início do governo de D. Pedro II ficou conhecido como período regencial. As regências. O país adotou o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. No período regencial foram organizadas. Vamos conhecer as regências. A regência trina provisória, composta por 3 políticos importantes da época, durou entre os meses de abril e julho de 1831. Pouco tempo. Tivemos também a regência trina permanente, composta por 3 pessoas influências da época, que durou de 1831 a 1835. Tivemos a regência una do padre Feijó, que governou sozinho durante o período de 1835 a 1838, e também a regência una de Araújo e Lima, que governou sozinho entre 1838 e 1840. Nome dos regentes. Regência trina provisória. Lembrando que na atividade de vocês, a primeira questão pede para vocês pesquisarem o nome de alguns regentes. Aqui estão eles. Regência trina provisória. Quem foi que participou? Nicolau Pereira Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. Os principais nomes da regência trina permanente: José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz, Francisco de Lima e Silva. Primeira regência una, Padre Diogo Antônio Feijó. Segunda regência una, Pedro de Araújo Lima. No período regencial, ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes. As dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias foram os fatores que geraram as seguintes revoltas. Vamos conhecê-la. Tivemos a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, que iniciou-se em 1835 na província do Rio Grande do Sul, terminou em 1845 com a acordo entre gaúchos e governo imperial. Tivemos a Cabanagem, que iniciou em 1835 no Grão-Pará, atual estado do Pará. O governo reagiu enviando suas tropas. O governo
O conflito chegou ao fim em 1840. Tivemos a Sabinada, que teve início em 1837, formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos. Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 presas. Em 1838, a rebelião estava liquidada. E tivemos também a Balaiada. Ocorreu na província do Maranhão, no período entre 1838 e 1841. A maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região, mas foi derrotada em 1841 pelas tropas do governo. Devido aos levantes da população insatisfeita com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos, em 24 de julho de 1840, em uma manobra conhecida como Golpe da Maioridade. Esse governo foi denominado Segundo Reinado e durou até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Agora vamos para o nosso terceiro tema, o ciclo do café. Em 1870, a imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. O café foi trazido da África para a América cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, as tentativas do cultivo não aconteciam na capital do Brasil, na época no Rio de Janeiro. O café era o produto mais vendido fora do país, por volta de 1840. Nessa época, o Brasil era independente, não era mais colônia de Portugal. Os escravos foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes que moravam em cortiços, um tipo de moradia coletiva. A produção de café não parava de crescer e o seu valor também era bastante alto no mercado internacional, ou seja, fora do Brasil. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país, pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. O café era retirado das fazendas em carros de boi ou lombo de mulas e levados até os portos. Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas dos cafezais aos portos. A estrada de ferro Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos Jundiaí era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção do café, localizada no interior paulista. Essa foi a nossa aula de hoje de História. Agora resolva os exercícios do livro. Qualquer dúvida, fico à disposição e até a nossa próxima aula.